Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar com o nosso curso de pré-cálculo. Nós estamos falando no momento sobre trigonometria, funções trigonométricas, né? As principais funções trigonométricas que a gente trabalha são as funções seno, cosseno e tangente, ok? Na aula passada eu falei um pouquinho dessas funções trigonométricas, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, ok? Apresentar umas propriedades que vão ajudar a trabalhar melhor com essas funções trigonométricas. Na próxima aula nós vamos falar sobre o gráfico da função seno e cosseno, algumas variações no gráfico delas, ok? E a gente ainda vai falar também sobre outras funções trigonométricas, né? Tem outras funções trigonométricas além dessas três principais. Na aula passada eu já falei um pouquinho sobre essas funções trigonométricas seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Lembra que eu falei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E eu falei até da relação fundamental da trigonometria, que o cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado daquele ângulo dá 1, ok? Mas nessa aula vamos falar agora, definir essas três funções agora no ciclo trigonométrico. A gente já definiu no triângulo retângulo, vamos definir no ciclo trigonométrico. O que é ciclo trigonométrico? Algumas pessoas também chamam de círculo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é uma circunferência centrada na origem, ou seja, o centro dela é a origem do plano cartesiano, aqui no x0, y0, e ela é unitária, ou seja, ela tem o raio 1. Okay? Perceba que essa circunferência tem uma parte no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Okay? Como que a gente mede o ângulo? A gente vai andar sobre essa circunferência, o ponto que parou, a gente vê qual que é a abertura desse ponto até a origem e da origem até aqui sobre o eixo x. Okay? Então, esse ângulo aqui do eixo x e da origem até onde a gente parou vai ser o ângulo que a gente vai trabalhar. E a gente vai variar esse ângulo. Se a gente andar no sentido anti-horário, a gente varia o ângulo positivamente. E se a gente andar no sentido anti-horário, a gente varia o ângulo negativamente. Então, aqui a gente tem os ângulos principais, né? 30, 45, 60. Então, esse ângulo aqui, ó, daqui a aqui é 30 graus. 45, 60, 90, 120, né? Se eu der uma volta completa, eu vou dar 360 graus. Dá para dar mais que uma volta? Dá, eu posso dar uma volta 360 e ando mais 30. Então 360 mais 30 vai dar no 390, né? Ou eu posso andar para trás também. Se eu começo aqui no zero, ando para trás, ó, se eu andar 30 negativo, eu caio bem no menos 330. Se eu andar 330 negativo, eu vou parar bem aqui no 30, ok? Então perceba que eu falei que o 30 mais 360, que dá no 390, ou 30 menos 360, que dá no menos 330, vão parar no mesmo pontinho. Então, tanto 30 como 390, como se eu andar menos 330, vão parar aqui. Aí a gente chama esses ângulos de ângulos côngruos, porque eles param bem no mesmo ponto do ciclo trigonométrico. Se a gente calcular seno, cosseno, tangente, qualquer função trigonométrica desses ângulos de 30, por exemplo, e 390, ou 30 e menos 330, o valor vai dar exatamente igual, porque seno, cosseno, tangente de ângulos côngruos sempre vai ser exatamente igual, ok? Então, por exemplo, ó, que eu falei, né? Se eu pegar lá o 30, estou no 30 graus, dou mais uma volta para parar no mesmo ponto 30, ou seja, eu somo 360. 30 mais 360 vai para o 390. Esses ângulos são côngruos. E eu posso andar 360 mais 360 mais 360 infinitamente. Então, eu posso andar infinitamente voltas para frente. Ou eu posso dar volta para trás. Eu estou no 30. Volto 360. Eu vou parar o quê? No menos 330 graus. E eu posso dar volta para trás infinitamente? Posso também. Okay? Então, cada ângulo tem infinitos ângulos côngruos. Okay? Então, cuidado que às vezes a resposta, quando a gente vai trabalhar com uma equação trigonométrica, né? A resposta a gente às vezes tem que levar em consideração esses ângulos côngruos também, ok? Bom, no ciclo trigonométrico, a gente pode definir o cosseno, o seno e a tangente, como eu falei. A gente define o seno, cosseno e tangente lá no triângulo retângulo. No ciclo trigonométrico a gente também pode definir. É o seguinte, pega um ponto qualquer do ciclo trigonométrico. Você vai ter esse ângulo aqui, ó, no caso esse ângulo alfa que é aqui, ó, do eixo x até o pontinho onde que parou. Okay? Esse ponto que parou, se você refletir ele no eixo x, essa distância aqui vai ser o cosseno desse ângulo alfa.
Se você refletir esse ponto no eixo y, você vai ter o seno desse ângulo alfa, ok? Então, esse ponto indo para o eixo x, no eixo x eu tenho o cosseno do ângulo. E no eixo y eu tenho o seno do ângulo, ok? Se você pegar a reta x igual a 1, levanta a reta x igual a 1, porque ó, você concorda que aqui é a origem, aqui é 1, porque o raio é 1. Levanta a reta x igual a 1, ok? Se você pegar essa reta que define esse ângulo alfa e prolongar até bater nessa reta x igual a 1, onde bateu, ó, esse tamanho daqui até o eixo x é o tamanho do tangente desse alfa, ok? E isso é fácil perceber. Presta atenção, ó, eu tenho esse triângulo aqui, ó, concorda? Esse triângulo aqui, ó, esse lado é um cateto adjacente a esse ângulo, esse lado é o cateto oposto a esse ângulo, e aqui é a hipotenusa, porque aqui a gente tem um triângulo, um ângulo reto. Esse daqui é a hipotenusa. Perceba que a hipotenusa vai dar do centro da circunferência até na circunferência, ou seja, é o raio. Ciclo trigonométrico é raio 1. Então, a hipotenusa tem tamanho 1. Lembra quando a gente vai calcular cosseno desse ângulo? Cosseno do ângulo não é cateto adjacente, que é esse daqui, dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, esse lado dividido por 1 é igual a esse lado, ou que seja, esse lado é o cosseno. E se eu pegar o seno não é o cateto oposto, que é esse daqui, dividido pela hipotenusa, que é 1, ou seja, esse lado dividido por 1, não muda nada, é esse lado. E esse lado é exatamente o tamanho desse daqui, ó, que é o seno desse ângulo alfa, ok? E o tangente a gente também pode perceber, só que a gente vai pegar esse triângulo aqui, ó. Aí a gente pensa nesse triângulo aqui, ok? Nesse triângulo aqui que a gente tem, ó, aqui é o ângulo reto, aqui é a hipotenusa, ok? Esse é o cateto oposto ao alfa e esse é o cateto adjacente. O cateto adjacente, ó, vai daqui até aqui, é o raio, que é 1, ok? Lembra como que é tangente? Tangente é o cateto oposto, que é esse lado aqui, sobre o cateto adjacente, só que agora o cateto adjacente é 1. Desse triângulo preto, o cateto adjacente é 1, que vai dar origem até a circunferência. Ou seja, esse dividido por 1 é tangente de alfa, então o tangente de alfa está aqui. Então, definindo seno, cosseno e tangente lá no triângulo retângulo, a gente viu que a gente consegue demonstrar que seno, cosseno e tangente é exatamente o que eu tinha falado no começo, né? Que o cosseno é no eixo x, o seno é no y, e o tangente vai refletir aqui na reta x igual a 1, ok? E a gente pode prestar atenção outra coisa também, ó. Outra coisa que a gente pode prestar atenção. Veja esse triângulo grande, que eu desenhei de preto, e esse triângulo verde, ok? O que a gente tem, ó? Aqui é tangente, e aqui é o raio, que é 1. Então, o que a gente tem? Que tangente está para 1. Olha esse ângulo verde. Qual que é esse tamanho? Seno. Qual que é esse tamanho? Cosseno. Então, o que a gente tem? A gente tem que tangente, ok? De alfa está para 1, assim como seno de alfa está para cosseno, que são como o triângulo preto ali e o triângulo verde. São semelhantes, então a gente tem que tangente de alfa está para 1, assim como seno de alfa está para cosseno de alfa. Então, aqui no ciclo trigonométrico, além da gente ver onde está seno e cosseno e tangente, a gente viu uma outra relação entre elas. Qual que é a relação? Tangente igual seno sobre cosseno, ok? E essa relação é muito importante, ok? É uma relação que liga a função seno com a função tangente com a função seno e cosseno, ok? Então, tangente é igual seno de alfa sobre cosseno de alfa. Vamos continuar? Aí a gente tem os ângulos notáveis que eu falei para vocês, né? Então, tem várias formulazinhas de decorar esses ângulos notáveis, né? Mas os ângulos é 30, 45, 60, né? Aí a gente tem lá o seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é meio, né? Tem até a musiquinha que o pessoal canta, né, para decorar no vestibular, é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não é 1. Aí eu coloco raiz em cima
menos no 1. Né? E aí o tangente é raiz de 3 sobre 3, tangente de 30, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3. Mas se você prestar atenção, se você fazer essa conta, ó, seno de 30 dividido por cosseno de 30, meio dividido por raiz de 3 sobre 2, vai dar exatamente raiz de 3 sobre 3. Tenta fazer essa conta. Por quê? Tangente é seno sobre cosseno. Se fazer no 45, mesma coisa, ó, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Você está dividindo iguais, é 1. Ou se você fazer raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, vai dar exatamente raiz de 3. Ok? Porque tangente é seno sobre cosseno. E aí a gente tem, por exemplo, nos ângulos 0, 90, 180, 270 também dá para calcular facilmente. Por exemplo, o ângulo 0 é bem aqui, ó. O 0, se eu refletir no seno, vai dar bem no 0. Então, ou seja, seno de 0 graus é 0. Agora, o ângulo 0, se eu refletir aqui no x, ele está em cima do 1. Então, seno de 0 é 1. Mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar 90 graus, que é aqui. 90 graus, se eu refletir no y, é 1. Ou seja, seno de 90 graus é 1. Agora, se eu pegar o 90 graus e refletir no x, vai cair bem no 0. Ou seja, seno de 90 graus é 0. Se eu pegar o 180, por exemplo, 180 e refletir no x, ele já está em cima do menos 1. Cuidado que aqui é 1, 1, aqui é menos 1 e menos 1. Que o ciclo trigonométrico tem raio 1. Ok? Se eu pegar o ângulo 180, qual que é o ângulo 180? É meia volta, vai parar aqui. Esse ponto, refletindo no x, já está em cima do x. Qual o x? Menos 1. Ou seja, cosseno de 180 é menos 1. E se eu pegar esse 180 e refletir no y, qual que é? Vai dar 0. Ou seja, seno de 180 é 0. Então é só você decorar. Quando eu refletir no y, é seno. Quando eu quero cosseno, eu reflito no x. Ok? Então o cosseno está no x e o seno está no y. Esse daqui, ó, esse desenho é bem legal porque ele mostra o seguinte, ó. Ele mostra lá os ângulos notáveis, 30, 45, 60, em radianos, ok? E ali a gente tem o 0, o π sobre 2, que é o 90, o π, que é o 180, 3π sobre 2, que é o 270, ok? E aí os ângulos também correspondentes aos ângulos notáveis, ok? Aqui a gente pode prestar atenção em umas coisas bem legais. Por exemplo, olha aqui, se eu andar 30 graus, eu caio aqui. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Se eu andar 30 graus negativo, o cosseno dá o mesmo valor. Se eu pegar cosseno de 60, está aqui, ó. 60 graus dá aqui, positivo. Cosseno é meio. Se eu andar menos 60, vai dar aqui. E o cosseno também é meio. Ou seja, olha aqui, ó. O cosseno de um ângulo é exatamente o cosseno do oposto do ângulo. Ou seja, cosseno de 30 é igual ao cosseno de menos 30. Cosseno de 60 é igual ao cosseno de menos 60. Ok? Agora é diferente do seno. Pega o seno de 30, ó, o seno de 30, o 30 está aqui. Qual que é o seno? Vai no y. É meio. E o menos 30 está aqui. Qual que é o seno? Vai no menos meio. Ok? Agora se eu pegar 60, ó, 60 está aqui. Se eu pegar seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E se eu pegar seno de menos 60, vamos pegar o menos 60? O seno de menos 60 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, olha só. O seno de x é igual a menos o seno de x. Ou seja, se eu tenho um ângulo, pego o oposto do ângulo, o que acontece com o seno? Muda de sinal. Ok? Então, o cosseno de 30 graus é exatamente igual ao cosseno de menos 30. Agora, o seno de 30 graus é menos seno de menos 30. Porque, ó, seno de 30 é meio, seno de menos 30 é menos meio, né? Por isso que a gente fala que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Por que o cosseno é uma função par? Porque se eu trocar o sinal lá de dentro do cosseno, não acontece nada com o cosseno. Agora, o seno é uma função ímpar. Por que o seno é uma função ímpar? Se eu trocar o sinal lá de dentro do ângulo, de dentro do seno, eu troco o sinal do seno. Ok? Aí outras relaçõezinhas, por exemplo, ó, essa daqui. Vamos pensar nessa daqui, ó. Seno de x igual ao seno de π menos x. Por quê? O que é o π? É 180 graus. Então, se eu andar 30 graus, eu vou dar aqui. Se eu pegar o π, que é o 180 graus, e fazer 180 menos 30, vai dar aqui, ó. Então, o 30 deu aqui. O 180 menos volta a 30 deu aqui, ó. Perceba que o seno é exatamente igual, ó. Tanto do 30 quanto com 180 menos 30, ó, dá exatamente igual. E se eu pegar 60, ó, aqui é o 60, seno é raiz de 3 sobre 2. E se eu pegar 180, volta a 60, ou seja, menos 60, vai também dar raiz de 3 sobre 2.
Ou seja, o seno de x é igual ao seno de π menos o x. Se você estiver trabalhando com radianos, por isso que eu coloquei o π. Agora, se você estiver trabalhando com graus, aí o que acontece? Seno de x é igual ao seno de 180 volta a x, menos x. Já o cosseno, troca o sinal quando eu faço isso. Porque olha só, 30 graus, tá aqui. Quanto que é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. E se eu pegar 180 graus, volta 30. Vou chegar aqui no 150 graus. Qual que é o cosseno desse? É o menos raiz de 3 sobre 2. Então, perceba que o cosseno de 30 é um sinal oposto do cosseno de 180 menos 30. Então, o cosseno de x é igual ao menos cosseno de π menos x, se eu estiver trabalhando com radiano. Ou se eu estiver trabalhando com ângulos em graus, aí cosseno de x seria igual menos cosseno de 180 menos x, né? Então, essa é uma relaçãozinhas que a gente pode pensar em calcular, porque a gente sabe pelo ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Olhando nessa tabelinha, a gente também consegue ver, ó, por exemplo, qual que é do 90 mais 30 mais 45 e mais 60, né? Ou seja, do 120, do 135 e do 150, né? Então, a gente consegue ver de vários outros ângulos, não só apenas do 30, do 45 e do 60, ok? Então, pega aqui, guarda essa tabelinha aqui, ó, e pensa bem sobre ela, ok? Para você conseguir saber o valor de outros ângulos, só com a tabela dos ângulos notáveis, outros ângulos que não estão naquela tabela. E aí a gente tem aqui soma de arcos, né? Se a gente quer calcular, por exemplo, seno de 30 mais 45, né? Então, ou seja, se eu quero calcular o seno da soma de dois arcos, qual que é a fórmula para calcular o seno da soma de dois arcos? É o seguinte, se eu estou calculando seno de A mais B, é igual ao seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. E do cosseno, cosseno de A mais B, fica cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B, né? Quando eu estava estudando vestibular, né, tinha até um poeminha aqui para decorar esse daqui e esse daqui também, né? Esse daqui seria o seguinte: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A, né? Foi assim que eu decorei para o vestibular. E aqui o cosseno é o famoso, né? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, né? Aí o que eu comecei a falar com seno é seno, o que eu comecei a falar com cosseno é cosseno, ok? Esses são os fundamentais, né? O seno de A mais B e o cosseno de A mais B. Mas eu posso ter também, por exemplo, de subtração de ângulos. Só que se eu decorei de soma, de subtração é só trocar o sinal. Aqui é mais, ficou positivo, virou negativo. Aqui esse mais também virou negativo. Então, se eu decorei esse amarelo, decoro esse daqui também. Ou também de somar dois ângulos iguais, né? No caso, A mais A, porque A mais A ficaria 2A. Se eu fazer A mais A, ou seja, o B ser A também, como ficaria? Seno de A vezes cosseno de A. E aqui também seno de A vezes cosseno de A, ou seja, ficaria 2 seno de A cosseno de A. Então, se eu trocar o B por A, fazer a soma de dois ângulos iguais, A mais A, ok? Dá exatamente isso daqui. Então, se eu decoro esse daqui, eu decorei esses dois aqui também. Mesma coisa do cosseno, né? Se eu quero ver da subtração, aqui é de soma de arcos. Se eu quiser ver da diferença de arcos, ó, troco o sinal. Aqui é mais, fica menos, e aqui é menos, fica mais. Tanto é que, ó, no mais, ó, cossa A, cossa B, troco o sinal sem saber. Se for menos, ó, cossa A, cossa B, troco o sinal sem saber. E mesma coisa se eu estiver somando dois arcos iguais, né? No caso aqui do B, também se A. Então, ficaria cosseno de A mais A. Se eu trocar esses B por A, fica o quê? Cosseno de A vezes cosseno de A, dá cosseno ao quadrado de A. E aqui, seno de A vezes seno de A, dá seno ao quadrado de A, né? Então, no caso aqui, se eu decorar esses dois, eu consigo chegar nesses outros dois facilmente, ok? Mas para cálculo 1, você não precisa decorar isso daí. É só você ter uma tabelinha, ok? Anota essa daqui, essa daqui. Então, uma tabelinha, quando você precisar, você recorre à tabelinha e usa ela, ok? E a gente também tem a soma de arcos de tangente, né? No caso aqui, ó, tangente de A mais B fica tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Mesma coisa, se eu quiser ver da diferença, é só trocar o sinal. Ó. Aqui fica mais, vira menos, esse mais vira menos e esse menos vira mais. Ou seja, eu decorei um, o outro eu chego da mesma forma. E também se eu estiver somando dois arcos iguais, né? Ou seja, esse B também for o A. Seria A mais A, também ficaria tangente de 2A. Aqui ficaria tangente de A mais tangente de A, ou seja, 2 vezes tangente de A. E aqui ficaria tangente de A vezes tangente de A, ou seja, tangente ao quadrado de A. Okay?
Mesma coisa, essa daqui chega facilmente nessas outras duas. Então, na soma de arcos, né, essas três são as mais importantes. Se eu quiser fazer diferença de arcos, ou se eu quiser fazer dois arcos iguais, ok? Essas três formulazinhas chegam também nas outras. Vamos fazer uma conta aqui, por exemplo, que cai bastante vestibular. Seguinte. Ele pede lá, por exemplo, cosseno de 15 graus. Cosseno de 15 graus eu não sei. Não está na tabela dos arcos notáveis, dos ângulos notáveis. Não está naquela formulazinha que eu mostrei, né, naquele outro desenho, que a gente pega o 180 volta x ou menos x. Não está. Só que eu tenho que 15 graus eu posso escrever ele igual 60 graus menos 45. E eu sei cosseno e seno de 60 e eu sei cosseno e seno de 45. Ou seja, cosseno de 15 graus é a mesma coisa de cosseno de 60 graus menos 45. O que eu fiz? Eu só troquei o 15 graus por 60 menos 45, porque 60 menos 45 é 15. Aí aqui eu tenho o quê? Uma diferença de arcos. Olha só, aqui é o cosseno de soma. Okay? Diferença ficaria como? Ó? É só trocar o sinal aqui, né? Então fica o quê? Cossa A, cossa B. Esse é o A, esse é o B, né? Lembra? Cossa A, cosseno de 60. Cossa B, cosseno de 45. Troca o sinal. Aqui é menos, então fica mais. Sem Sá, seno de A, que é seno de 60. Sem Sá B, seno de B, 45 graus. Aí aqui quanto que é cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio pela tabelinha. Quanto que é cosseno de 45? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais, quanto que é seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Quanto que é seno de 45? É raiz de 2 sobre 2. Tudo isso daqui está lá na tabelinha dos ângulos notáveis. Okay? Vamos multiplicar, que é uma multiplicação. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E embaixo, 2 vezes 2 dá 4. Mais, e aqui, raiz de 3 vezes raiz de 2, o que a gente tem? Que é raiz, o mesmo índice, então multiplica só os radicantes, né? 3 vezes 2, 6. Então fica raiz de 6. E aqui, 2 vezes 2, 4. Somar essas duas frações, ó, denominador é igual. Mantém ele, só soma os numeradores, né? Que é raiz de 2 mais raiz de 6. Pronto. Então, quanto que é cosseno de 15 graus? É raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Ok? Lógico, em cálculo 1, na maioria das vezes, a gente vai pegar lá cosseno de 15 e colocar na calculadora lá, cosseno de 15. E ela vai me dar a resposta. Só que, geralmente, a resposta da calculadora, ela dá uma resposta aproximada, que é a resposta em formato de dízima, né? E aí a gente vai ter um errinho. Se eu quiser trabalhar sem erro nenhum, eu vou ter que trabalhar desse jeito aqui, dessa forma aqui, ok? Dessa forma fracionária. Mesma coisa no caso dos ângulos notáveis. Se eu pegar, por exemplo, lá seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. Só que se eu colocar na calculadora 160, ele não vai dar raiz de 3 sobre 2. Ele vai dar um número quebrado, com vírgula, ok? E aí vai estar aproximado, porque esse número raiz de 3 sobre 2 é um número irracional. Então não tem representação de dízima, porque seria uma representação infinita, então é impossível fazer isso. Então ele vai dar uma representação aproximada. Se eu quiser uma representação exata, seria raiz de 3 sobre 2. Né? Então, quando a gente, mesmo em cálculo, mesmo fora do vestibular, é legal você conhecer também a tabela dos ângulos notáveis e como você chegar em alguns outros ângulos, por exemplo, cosseno de 15. Por quê? É a forma de você trabalhar de forma exata, ok? Porque se você coloca na calculadora, ela vai te dar uma resposta aproximada. Lógico, tem algumas calculadoras que até dá, se você colocar lá cosseno de 160, algumas calculadoras vai dar raiz de 3 sobre 2. A minha, por exemplo, dá. Se eu pedir para ela, ok? Se eu não pedir, ela fica igual às outras calculadoras normais. Ela vai dar lá um número quebrado, aproximado, ok? Então é legal por causa disso, né? Para a gente conseguir trabalhar, às vezes, de forma exata com o número, né? Sem aproximação, ok? Porque a aproximação, às vezes, é ruim. Às vezes é impossível evitar a aproximação. Esse erro de aproximação. Só que é legal tentar trabalhar o máximo possível sem erro,
Porque às vezes a gente coloca tanto erro no nosso problema, são errinhos pequenininhos, mas que vai aumentando tanto que chega uma hora que fica um erro bem grande, ok? Então por isso é legal saber trabalhar também com coisas exatas, né? No caso, por exemplo, aquela tabela dos arcos notáveis que eu passei é o valor exato. Se você colocar seno de 60 na calculadora, ela vai te dar uma resposta aproximada, ok? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos ver a lei do seno e a lei dos cossenos, ok? Como a gente está falando com essas funções trigonométricas, tem duas leis. Qual que é a lei dos senos? A lei dos senos é o seguinte. A gente tem qualquer triângulo, ok? Qualquer triângulo. Pode ser um triângulo isósceles, equilátero, escaleno, retângulo, ok? Obtusângulo, acutângulo, qualquer triângulo. A gente vai ter aqui um lado, A, e o ângulo oposto a esse lado que eu vou chamar de ângulo A. Eu vou ter um ângulo B e o lado oposto ao ângulo B que eu vou chamar de Bzinho. E o ângulo C, o lado oposto ao ângulo C eu vou chamar de Czinho, ok? O que a gente tem? A gente tem o seguinte, que o Azinho dividido pelo seno de A, ou seja, A e o ângulo A são opostos, né? O lado A é oposto ao ângulo A. A sobre seno de A igual B sobre seno de B é igual C sobre seno C. Sei? Ou seja, qualquer triângulo que eu pegar, se eu pegar um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, é igual a qualquer outro lado do triângulo dividido ao seno do ângulo oposto a ele. Então, por exemplo, se eu tiver esse triângulo aqui, ó, tem esse triângulo, tem esse ângulo de 45, 30. Esse ângulo de 30, qual que é o lado oposto a ele? 10. Esse ângulo de 45, qual que é o lado oposto a ele? X. Então, por exemplo, eu quero calcular o valor de x. O que a gente tem? Se eu pegar o x, dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, que é o 45, vai ser igual, se eu pegar o 10, e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, que é 30. Ok? Aqui vai ficar o quê? X igual, quanto que é seno de 45? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 é meio. O que a gente tem? O x está dividindo por uma fração. Lembra que dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. Ok? Aqui também, ó, o 10 está dividindo por uma fração. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. Okay? Então, aqui a gente tem, ó, x vezes 2 raiz de 2. 10 vezes 2, 20, dividido por 1, desse lado é 20. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse raiz de 2 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Aqui eu posso cortar, né? 20 com 2, que vai ficar o quê? 10. E aqui eu tenho raiz de 2. Né? Isso aqui é um 2. Okay? Então, a resposta do x, o valor do x é essa. O valor do x é 10 raiz de 2. Okay? Achei o valor do x. Vamos ver agora a lei do cosseno. A lei dos cossenos é o seguinte. Pega de novo. A lei dos cossenos vale de novo para qualquer triângulo. Okay? Eu tenho um ângulo A. O ângulo A pode ser qualquer ângulo, qualquer lado do meu triângulo. E esse alfa vai ser o ângulo oposto a esse A. Então é o seguinte, eu vou pegar um lado ao quadrado, ele vai ser igual os outros lados ao quadrado somado, ó, então eu peguei o lado A ao quadrado, é igual os outros lados ao quadrado somado, menos 2 vezes multiplicado os outros lados, ou seja, multiplicado o lado B vezes o lado C, vezes o cosseno do alfa. O alfa vai ser o ângulo oposto a esse ângulo A que eu escolhi. Okay? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem os lados x, 3 e 4. Qual que é o ângulo oposto ao x? É o 30 graus. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar esse x, vou escolher esse x. X ao quadrado vai ser o quê? A soma do quadrado dos outros lados, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes esses outros lados multiplicado, vezes o cosseno do ângulo oposto ao x. Qual que é o ângulo oposto ao x? É o 30. Cosseno de 30. Okay? Então, aqui a gente tem x quadrado, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24.
Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui a gente tem que x² é igual 16 mais 9 vai dar 25. Eu corto esse 2 com esse 24, vai ficar menos 12 raiz de 3. Se eu fazer essa conta, 25 menos 12 raiz de 3, eu fiz aqui, vai dar 4,215, aproximadamente. Esse quadrado passa mais ou menos raiz quadrada de 4,215. Lembra que o quadrado passa mais ou menos. Só que esse x é o quê? Um comprimento. Então, o negativo não vai me importar, é só o positivo. E raiz quadrada de 4,215 vai dar 2,05. Então, esse é o valor do x, 2,05. Okay? E eu obtive ele através da lei dos cossenos. Essa daqui eu só coloquei para mostrar que tanto faz. Ó, eu posso pegar o A como base e esse ângulo é o oposto ao A. Ou eu posso pegar o B. Só que eu vou usar o cosseno do beta, que é o ângulo oposto ao B, ou eu posso pegar o C e eu vou pegar o ângulo oposto ao C. Okay? Perceba o seguinte, ó, vou colocar a fórmula aqui. Ó. Então, um lado ao quadrado igual a soma dos outros lados ao quadrado, menos 2 vezes os outros lados multiplicado, vezes o cosseno do lado oposto. Okay? Perceba o seguinte, que se o lado oposto for 90 graus, ou seja, for um triângulo retângulo, aqui fica cosseno de 90. Mas cosseno de 90 é zero. Ok? Cosseno de 90 é zero. Então, 0 vezes isso daqui dá zero. Ou seja, se o ângulo for 90 graus, tudo isso daqui, ó, isso daqui fica zero. O que que sobra? Sobra o A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. E esse A ao quadrado é o quê? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, seria a hipotenusa. Olha aqui, ó, que a gente chega. Se esse ângulo for 90 graus, a gente chega no teorema de Pitágoras. Então, a lei dos cossenos, no fundo, é uma generalização do teorema de Pitágoras, né? Ou o teorema de Pitágoras é uma particularização da lei dos cossenos, quando a gente tem o quê? Um ângulo igual a 90 graus, ou seja, quando a gente tem um triângulo retângulo. Okay? Mas essa lei dos cossenos que eu falei aqui, ó, que eu coloquei aqui, essa lei dos cossenos vale para qualquer triângulo, ok? Então a gente viu um pouquinho mais sobre seno, cosseno e tangente. Na próxima aula vamos falar sobre os gráficos de função cosseno e seno.